Primeiro tempo do Palmeiras foi um rolo compressor do Cruzeiro. O Leonardo Jardim pegou o Abel Ferreira e fez isso aqui, ó, com o Abel Ferreira e o Leonardo Jardim no primeiro tempo. Ó, o Leonardo Jardim fez isso aqui. Olha, ele pegou o Abel, o esquema tático que o Abel montou, nessa escalação, sem pé nem cabeça do Palmeiras no primeiro tempo, e ó, embrulhou e fez cesta. Isso fez o Leonardo Jardim no primeiro tempo do Palmeiras. E aí no segundo tempo, quando saíram aqueles que não dão nenhum potencial ao Palmeiras, o time teve um mínimo respiro. Só que aí já tava com 2-0 na lomba. Felipe Facincani, não tem jeito, gente. Ainda a vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras no último fim de semana no Mineirão por 2-1 está repercutindo entre os comentaristas, jornalistas e desta vez o Facincani, que até andou falando algumas abobrinhas acerca do Cruzeiro, também falou sobre a partida. E eu quero ouvir juntamente com vocês cada detalhe em que ele disse sobre a partida. Já se inscreva no canal Cruzeiro Querido, deixe o seu like hype esse vídeo. Lembrando, todos os créditos desse vídeo que vamos reagir ao canal do Facincani. O link, inclusive, vai estar aqui na descrição do vídeo. Bora lá ouvir o Facincani também falando da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras. Vamos que vamos! E aí no segundo tempo esses caras entram, mas o Cruzeiro baixou a rotação. Não, será que o Cruzeiro baixou a rotação no segundo tempo ou o Palmeiras entrou com o que tinha de melhor e também dificultou o jogo? Só que já era tarde, bem tarde, porque um Cruzeiro muito bem treinado pelo Leonardo Jardim, é um técnico que há muito tempo, né, a gente falava aqui nas lives, né, sobre a competência dele, um cara que foi um dos poucos a quebrar uma hegemonia do Paris Saint-Germain na França, em 2017, quando ele assume o Mônaco e ganha um campeonato francês, com Mbappé como estrela, né? E já no momento de amplo domínio do PSG, que ontem foi campeão da Champions League, o cara conseguiu, porque é muito bom treinador. Não é um incapaz que vai pegar um time no campeonato francês e tentar quebrar o Paris Saint-Germain, que é imbatível. Só se o cara for muito bom, e ele tinha feito isso muito tempo no Braga, em Portugal, tanto é que foi chamado para dirigir o Mônaco e foi muito bem, ao ponto de ter sido campeão francês. Então esse cara que hoje dirige o Cruzeiro é um técnico muito bom, que tem ideias que talvez poderiam ser absorvidas também pelo técnico Abel Ferreira nesses jogos mais pesados. Que se ele não tira o pé, poderia ter sido 3-4 num repeteco do que a gente viu ontem na final da Champions. Primeiro tempo muito parecido com o que foi a final da Champions. Né? Um Paris Saint-Germain que engoliu a Inter que não sabia sair da área e que foi estrangulada pela equipe francesa. O Palmeiras foi estrangulado pelo Cruzeiro no primeiro tempo. E ainda tentaram, não sei de onde, né? Alguns coleguinhas e tal. É porque vamos ver se foi falta no segundo lance lá do Piquerez. Foi falta clara, o Piquerez deu um bico em cima do jogador do Cruzeiro. Falta claríssima. O problema não foi a bola parada, o problema foi o Palmeiras na bola parada. Não foi a falta, não foi o escanteio, não. O problema, a gente tem que parar, às vezes, de terceirizar os problemas. De só olhar para a arbitragem, de só olhar para não sei quem, de só olhar para a grama, de olhar para caminho, de olhar... Não, vamos olhar um pouquinho, vamos fazer uma autoavaliação, que é sempre muito importante do Palmeiras. Vamos fazer essa autoavaliação. Por que que em jogos de menor expressão o Palmeiras se comporta como Palmeiras? Em jogos de alta expressão, em que o Palmeiras tem que repetir esse desempenho, como ele fez contra o Sport Cristal, ele entra com uma escalação diferente, o Abel muda o sistema tático, o Abel coloca as peças equivocadas e o Palmeiras não rende. E tem números alarmantes para isso. Números, inclusive, até de conquistas do Palmeiras. Mas é só para vocês entenderem como, quando eu falo pra gente ter um pouco de pé no chão, né? Pra gente valorizar quando tá indo bem, mas pra gente também olhar para outros momentos e fazer uma análise mais crítica, uma análise com um pouquinho mais de macro, de conteúdo, é pra gente acabar não se perdendo em falta de argumentação ou então com empolgações desnecessárias. Tem um amigo meu aqui, repórter, muito bom inclusive, da nova geração, o Guilherme Gonçalves, né? Pra quem não conhece o Presuntinho, que participa aí de vários programas do Cancelados, que faz vários trabalhos em Minas Gerais e que, inclusive, participa do Pauta Livre comigo de segunda, quarta e quinta, junto com o Boca, com o Gui Camarda, com o Louco, com o Gão, enfim, com um belo time que a gente tem aqui, inclusive com transmissão no canal do Facincani, que ele fez um levantamento que é muito perigoso.
em relação a isso, que é o desempenho do Palmeiras contra times do G4 de campeonatos brasileiros. Até em competições que o Palmeiras ganhou. Mas por quê que o Palmeiras venceu, mesmo tendo um desempenho ruim contra esses adversários que, em tese, deveriam disputar o título com ele? Porque esses adversários estavam em momentos também de oscilação em que não tinham um time tão equilibrado como o Palmeiras e tropeçavam um pouco mais. Só que talvez hoje, esses adversários que tiveram oscilações nesses campeonatos, 2023, 24 e etc e tal, talvez esses times hoje não estejam mais nesses momentos e estejam melhores. Ou outros adversários que vão disputar o título com o Palmeiras também possam ter capacidade suficiente de vencer os jogos que o Palmeiras tem vencido, que são jogos de menor expressão. E aí o que vai acontecer? O campeonato vai se definir com os melhores. E aí se você não for melhor que aquele cara que está no mesmo nível que você perde a taça. Agora, conteúdo fraco e raso eu não vou trazer para vocês. Aliás, eu nunca trouxe. Mas só que agora o tom muda. E por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Os números são alarmantes. Os números são perigosos. Tá? Por quê? Daqui para frente, esses adversários vão melhorar. Tá? Vão melhorar. O Palmeiras ainda não pegou o Fluminense e o Palmeiras perdeu para o Bahia. Então, do G6 hoje, o Palmeiras perdeu para o Flamengo, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, o Palmeiras ainda vai jogar com o Fluminense e o Palmeiras perdeu para o Bahia. E ele ganhou uma vez só do Bragantino. Então, senhoras e senhores, prestem atenção em que, desta vez, o campeonato pode mudar de figura. Porque o Flamengo é o Flamengo ainda, com todo o respeito que merece, um elenco fortíssimo, um time que tem muita condição e vai disputar todos os títulos contra o Palmeiras, e o Cruzeiro que está 100% focado no Campeonato Brasileiro. Ele tem a Copa do Brasil, mas ele, obviamente, todo mundo percebe que está 100% focado no Campeonato Brasileiro. Então, se o Palmeiras sonha em fazer um Campeonato Brasileiro de briga por título, ele vai ter de mudar muito esse desempenho. Porque o Flamengo está pegando adversários inferiores e está ganhando, porque o Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, ganhou 4 no Campeonato Brasileiro, porque o Bragantino ganhou 3 jogos nos últimos do Campeonato Brasileiro e empatou 1, e o Palmeiras perdeu 2. Assim como o Fluminense, que tem um desempenho inferior ao do Palmeiras, e o Bahia tem o mesmo desempenho do Palmeiras agora. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Olha o cenário há uma semana. Olha o cenário 4 horas da tarde no domingo passado, antes de começar Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras estava a 4 pontos do Flamengo e a 5 do Cruzeiro. A 4 pontos. O Palmeiras teve um pênalti para abrir o placar. O Palmeiras perdeu um pênalti e ele tomou 2 gols, perdeu o jogo em casa, escalou o time errado. Foi uma tragédia a atuação contra o Flamengo. Aí beleza, ele fez a parte dele lindíssima na Libertadores, enfiou uma sacolada quando tinha que jogar daquele jeito mesmo contra o Cristal. E aí ainda com um ponto de vantagem contra o Flamengo, ele consegue perder para o Cruzeiro, que venceu na semana passada. Ele cai para 4º lugar, todo mundo vence daqueles que estavam brigando pela liderança contra o Palmeiras. Ele perde a 2ª consecutiva e agora ele está a 2 pontos do Flamengo. Num cenário que semana passada, se ele vence o jogo, ele abriria 7 no Flamengo, poderia abrir 8 no Cruzeiro, ou ficaria a 6 do Cruzeiro, né? E hoje, mesmo que ele perdesse, ele ainda teria 3 de desvantagem do Cruzeiro e 4 para o Flamengo. Né? Então, olhem só como os cenários no futebol, eles, em uma semana, acabam se invertendo rapidamente por 2 escalações que não condiziam com o que o momento do Palmeiras precisa. É lógico que você vai embrulhar tudo. Primeiro tempo do Palmeiras foi um rolo compressor do Cruzeiro. O Leonardo Jardim pegou o Abel Ferreira e fez isso aqui, ó, com o Abel Ferreira, o Leonardo Jardim no primeiro tempo. Ó, o Leonardo Jardim fez isso aqui. Olha, ele pegou o Abel, o esquema tático que o Abel montou, nessa escalação, sem pé nem cabeça do Palmeiras no primeiro tempo, e ó, embrulhou e fez cesta. Isso fez o Leonardo Jardim no primeiro tempo do Palmeiras. E aí no segundo tempo, quando saíram aqueles que não dão nenhum potencial ao Palmeiras, o time teve um mínimo respiro. Só que aí já estava com 2-0 na lomba.
Entendeu? Aí fica complicado. Vamos lá aqui, ó. Bruno Pires. Beleza que o Veiga é ídolo, mas não dá mais. Tá morto em campo. Concordo, é o que eu falei. Encerra ciclo, né? E há muito tempo já. Leonardo, belíssimo. Onde estava o Estevão? Mais uma final no banco? Não, estava em campo, mas não jogou nada. Gosta do Everton, mas não dá. Só lançamento errado pra frente. Insuportável mesmo, tá? E ao meu ver, falhou em um dos gols. Tá deixando a desejar faz tempo o PQP. O primeiro gol eu achei que o Everton foi mal. Ele não leu bem a bola e por isso que o Palmeiras acabou levando o primeiro gol do Cruzeiro. Foi um erro técnico de todo mundo, mas o Everton foi muito mal também. Tomou a decisão errada, acabou se confundindo ali na marcação e ele que tinha que ter tomado a decisão de sair na bola, acabou não indo e por isso que o Palmeiras também tomou o primeiro gol da equipe do Cruzeiro. Mas você tá correto, tá? É o que eu falo. O Palmeiras é um time que muitas vezes, em diversos momentos, Gustavo, ele deixa de ser um time inteligente para sair para o jogo. Deixa de ser um time que joga como ele, por exemplo, fez com... mas o Sport Cristal é uma porcaria. É verdade. Mas você não pode deixar o seu adversário fraco? Você não pode piorar o jogo pro cara? Então por que com o adversário que é melhor, que é mais robusto, que tá vindo para fazer uma marcação-pressão, que tá vindo com mais inteligência, com mais compactação, você tem que jogar dando o bicão para frente, que é tudo aquilo que eles esperam de um time inferior. Se você pega a bola e rifa com um time que é organizado, ele vai pegar a bola, matar no peito e partir para cima de você. Vai pegar você todo bagunçado, tentando correr lá para frente para receber a bola na bicuda. Aí te pega no contra-ataque, que foi o que aconteceu. Contra um time desse, que sai para fazer essa marcação, você tem que ser ligeiro, rápido. O cara tá dobrando aqui por fora, eu vou tentar sair pelo meio, mas com dois caras ao meu lado para ter a triangulação, para iniciar a jogada e pegar o Cruzeiro de calça curta. Então, e muitas vezes o que aconteceu, o Palmeiras foi pego de calça curta. Né? Por quê? Porque faltou cérebro. Porque faltou exatamente isso que você falou. Porra, o time pega a bola, é bicuda lá pra frente, é lançamento lá na ponta, é se vira Estevão lá, vamos ver o que acontece, ele também não consegue tirar nada da cartola, e aí você acaba matando aquilo que é o coração do time, meio campo. Se você não tem meio campo, se você não tem cérebro, se você não tem o coração do time pulsando com inteligência, com energia, com postura, aí você vai pegar um jogo contra o Cruzeiro e, como eu brinquei aqui, vai ser embrulhado e jogado no lixo. Vamos lá aqui, ó. Valdisney, alguém aqui está dizendo que o Cruzeiro não foi melhor? Será que você está acompanhando a minha live? Estou aqui há 1 hora e 5 minutos dizendo que eu não me apego a muletas para falar quando o Palmeiras não consegue resultado. E justamente desde o primeiro minuto que começou a live, eu falei do Leonardo Jardim. Verdade. Eu falei do Christian, inclusive, e falo de novo agora. Se eu não falei, tô falando agora. E do Lucas Silva, que fizeram um jogo gigantesco. Os dois laterais, o William, que é muito bom de bola, com esse Kaique também, tá? Até o Caio Jorge, que é um atacante nota 6, que tá jogando numa fase esplendorosa, mas calma. Discordo. Ele é nota 6, hein? Discordo, tá? craque. Matheus Pereira com bom controle de jogo e a dupla de zaga. A dupla de zaga do Cruzeiro, que hoje fez um grandíssimo jogo e que tem feito um belo campeonato, tá? O Jonathan com o Fabrício Bruno. Falar muito deles. Lucas Romero também jogou bem, o Wanderson, quando teve chance ali, puta, o Giai hoje não conseguiu jogar nada, o Wanderson foi pra cima dele como quis, mas eu tenho que falar do Christian, que era do Atlético Paranaense e que sempre deu trabalho pro Palmeiras. Começo do ano, quando ele foi contratado pelo Cruzeiro, eu falava dele o ano passado. Palmeiras tinha que olhar para esse jogador. Ele hoje, no meio-campo do Palmeiras, seria uma baita de uma peça. Mas, infelizmente, não contratamos, né? Enfim, mas que partida do Christian, do Lucas Silva, da dupla de zaga do Cruzeiro. E, claro, Caio Jorge, que aproveitou os 2 gols ali para garantir a vitória. Mas, de resto, esses 3 jogadores, é a diferença que eu falei, ganharam o meio campo. Christian saía do meio para a composição e depois atacava lá na ponta. Então o Christian jogou aqui, ó, solto, fazendo um movimento, fazendo a marcação-pressão, marcando a saída de bola do Palmeiras ali no lado esquerdo, né, com o Piquerez, com o Maurício no primeiro tempo, tudo errado, engolindo o Veiga, e nada aconteceu por ali, né?
travando tudo, e depois que o Palmeiras tinha a bola, ele jogava em cima do Flaco Lopes do Veiga. Portanto, foi uma partida enorme do camisa 88 do Cruzeiro, Christian. Muito bom jogador. Então tá todo mundo aqui, meu caro, falando, e eu sou o primeiro a falar, do bom time que tem o Cruzeiro também no campeonato. Não à toa, e por isso que eu falava que o Palmeiras tinha que ter vencido na semana passada o Flamengo, para hoje estar garantido com vantagem em relação ao Cruzeiro e não perder a liderança do campeonato como conseguiu. Pelo menos o time titular. É isso, tá bom? Lucas aqui, ó, até quando vamos nos enganar? Desde 23, sempre que enfrentamos um time mais organizados, sucumbimos, né? Somos palmeirenses ou abelistas? Chega. Pois é, Lucas, você viu o começo da live que eu mostrei pra vocês? Né, o Lucas, com certeza, deve estar se referindo a esses resultados aqui do Palmeiras contra times do G6 nos últimos campeonatos brasileiros. Tá aqui, ó. Olha a quantidade de X e olha a quantidade de verdinho. O Palmeiras, ó, quer ver? 23 e 24, né, Lucas, que você citou. E olha que o Palmeiras em 23 foi campeão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 jogos. 3 vitórias, Lucas, contra times do G6. Nos últimos 2 campeonatos brasileiros, e eu nem tô contando esse, tá? Nem tô contando esse. Se a gente for somar esse campeonato aqui, então eu vou te atualizar aqui, Lucas. Tá? Vamos lá. Anota aí, Lucas. 23, 24 e 25, tá? 23, 24 e 25. O Palmeiras contra times do G6, o Palmeiras fez 21, 22, 23, 24 jogos, com 4 vitórias em 24 jogos. Sabe quantas derrotas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Metade. Olha só, hein, Lucas? Anote aí, anotem aí. Metade dos resultados que o Palmeiras teve de 2023 até 2025 contra as principais equipes do campeonato, ele perdeu 50% desses jogos. Números importantes, porque tem que somar vitórias agora do Flamengo, do Cruzeiro e do Bahia. Então olhem só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 24 jogos, 12 derrotas. Ou seja, se o Campeonato Brasileiro do Palmeiras fosse só contra times do G6, ele teria um desempenho de rebaixado. 12 derrotas, de metade dos jogos você tem metade de derrota, né? Ou seja, você tem um desempenho de quem caiu. Se fosse, claro, né, contra equipes do G6. Então é isso que tem que mudar da água pro vinho. Por quê? Porque vai chegar um momento, como já está, em que essas equipes do G6 vão jogar do seu nível, Palmeiras. E aí, se esses caras jogam do seu nível e têm o mesmo desempenho que você, que é no caso, ganhar desses times de menor expressão e deixar para o campeonato se desenrolar na briga do confronto direto, eles vão se sair melhor do que o Palmeiras. Claro, porque se você deixa um campeonato se decidir no confronto direto, aí, com esse desempenho, é claro que você fica para trás. É isso então. Felipe Facincani falou sobre a partida em que o Cruzeiro venceu o Palmeiras no último domingo. Cara, você pode até não concordar com tudo que o Facincani falou ou ele fala, mas atentando a esse vídeo e falando da partida, a análise dele foi perfeita. Foi um comentarista que não foi clubista, até porque para você, né, apontar as ressalvas da sua equipe no qual você torce, o simples fato dela perder não quer dizer que o outro time não teve mérito, né? Onde muitos comentaristas simplesmente tiraram os méritos do Cruzeiro e o Palmeiras que perdeu, não foi o Cruzeiro que venceu.
Foi assim contra Flamengo e também contra o Palmeiras, porém o Facincani foi um dos poucos, tiveram outros também, que reconheceram que o Cruzeiro venceu e mereceu. Pelo menos teve fundamentos dentro das suas análises e não tirou simplesmente da sua cabeça. Acho isso importante. Como eu disse, em outros momentos, o Facincani chegou a falar algumas abobrinhas do Cruzeiro. Mas, se atentando à análise da partida, foi um cara que tem o meu respeito, porque não tirou o mérito da vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras. Mas e você, gostou do vídeo? Deixe os seus comentários aqui. Eu gostaria de saber o que você achou de tudo isso que o Felipe Facincani disse. Deixe o seu like, hype esse vídeo e se inscreva no canal Cruzeiro Querido, para você não perder nada, mas é nada mesmo, do nosso Cruzeiro Querido. Até a próxima.